esse retorno a Freud, esse retorno a Freud é proposto por Lacan de uma forma mais incisiva em 53. E aí a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Eu voltei lá ao discurso de Roma, né? O famoso discurso de Roma, que é quando começa... Vejam bem, em 53, só 10 anos depois, o Lacan vai romper com a IPA. Né? Então, nós temos todo um contexto, e aí nós temos que pensar a questão da fala, porque o Lacan está exatamente se firmando nesse conceito de que perderam o fundamento da linguagem, o fundamento da psicanálise, perdão, é a fala, né? A linguagem. É isso que o analista faz, escuta através da fala. Aí ele toma a questão da talking curve lá do Freud, quando começa com a Naó, né? Lá atrás. E ele vai falar que os pós-freudianos, né? Os psiquistas estão perdendo, né? A IPA está perdendo a questão do fundamento. E o Lacan entra nisso. Eu fiquei pensando, porque às vezes a gente tem assim, um Lacan, que ele foi expulso, que ele foi isso. Nós estamos vendo um Lacan que está entrando aí, fortalecido. É um Lacan que está chegando aí aos 52 anos, quer dizer, um Lacan maduro, né, e que está começando, vai começar os seminários dele, olha bem, mas já estava incomodando, porque ele já tinha escrito há 10 anos atrás, quase, 8 anos, a questão do tempo lógico, da certeza antecipada. Isso começa a incomodar, né, os ortodoxos, que ele ainda usa isso e provoca, fala assim, a psicanálise, a ortodoxia, eles trocaram o nome por clássica. Olha que curioso, né? Da mesma forma que eu falei que eu me confundi aqui quando o Cássio coloca escola de Lacan e ensino de Lacan, o Lacan falou assim, eles estão usando o termo clássico para ocultar a ortodoxia, porque, na verdade, as técnicas que eles estão apresentando escondem um desconhecimento da doutrina e que não há outro recurso a fazer para salvar do que retornar à leitura de Freud, ver o que Freud está dizendo. Então, não é essa importância. Se vocês terem uma ideia, em 53, o que está acontecendo? Marca seu discurso de Roma, aí o Lacan, na época, era presidente da Sociedade Psicanalítica de Paris. Quer dizer, o Lacan não estava em qualquer canto da IPA. Né? Ele era o presidente da Sociedade Psicanalítica de Paris, foi convidado por isso a falar lá em Roma, em setembro, no encontro dos psicanalistas de língua romântica, me parece, e nesse momento aí, há secessão e aparece, então, mas nessa secessão, funda-se, através do Daniel Lagache, da Françoise Doutor, de alguns seguidores do Lacan, a Sociedade Francesa de Psicanálise, e são esses que estão assistindo, não são os seguidores de Lagache que estão assistindo Lacan, então aí já tem a divisão. Quem fica, aí o grupo, a Sociedade Psicanalítica Francesa, né, onde eu estou falando certo? Não, Psicanalítica de Paris, desculpa, toda a sociedade, ela é diluída. Aparece aí, então, um representante da IPA, né, que continua ao lado da IPA. Preste atenção, né, o Sacha, eu esqueci o nome do cara aqui, Sacha Nash, um judeu que era tão próximo de Lacan que o Lacan foi padrinho de casamento dele. E ele, então, foi o presidente do instituto que o Lacan começa o discurso de Roma dizendo assim, tem um tal instituto de psicanálise, né, que esse amigo dele, que foi, inclusive, presidente, hoje eu estou trocando tudo, ele foi padrinho de casamento, fica no lugar, né, pega o lugar de presidente desse instituto, funda esse instituto, mas aí o grupo de Lacan funda um outro instituto, a Sociedade Francesa de Psicanálise, que depois de alguns anos também vai ser diluída, o Lacan depois vai falar disso também. E aí começa
a ficar mais acirrada a questão da IPA. E até depois de 10 anos, o Lacan não quer mais o reconhecimento, não pede mais o reconhecimento da IPA. E aí a gente pode podemos pensar nessa questão do discurso, da fala e da linguagem. Ricardo, travou só para mim, gente? Aí... Para mim tá... Oi? Tá indo, tô escutando. Para mim tá normal. Oi? Para mim tá normal. Podemos seguir? Tá ouvindo, Cássio? O Cássio teve algum problema. Oi, gente. Sim. Bem, aí eu fiquei perdido. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu vou seguir. Cássio, volta aí. Eu voltei, então, deu travada para mim aqui. Pois não. Parece que foi só com você, Cássio. Os meninos deram um retorno que estão ouvindo normal. Então, essa questão toda que começa, né, essa secessão, como o próprio Lacan usa o termo, né, e a gente vê o Lacan sempre irônico, né, o Lacan sempre sarcástico no texto dele, se posicionando. O Lacan nunca se coloca como um perseguido, né, uma vítima. Muito pelo contrário, ele chama a atenção e chama a responsabilidade. Eu sou freudiano. Aliás, em 74 ele fala numa entrevista, e eu fiquei pensando, engraçado, nós agora estamos começando a dizer que somos lacanianos. Quanto tempo nós falamos em Freud ou lacaniano, para nos referir, né, a quem é o mestre. E o Lacan está dizendo do mestre, e também vai dizer assim, mas também o mestre inventou de fazer essa IPA, que foi fundada por ele, né, de alguma forma para garantir a transmissão, mas isso aí essa coisa não deu muito certo. Então, Lacan vai dizer disso também, né, desse lugar de onde ele traz a linguagem aí o tempo todo, e aí nós vamos ver que tem uma influência, que o Lacan é estruturalista, o Lacan faz uso, né, aí nesse momento, principalmente Lévi-Strauss e Saussure, nós vamos ver nesse momento aí de 53, da linguagem, né, do signo saussuriano, do significante, e o Lacan lança a mão disso, mas ele lança a mão disso o tempo todo, mas o importante para o Lacan são os fundamentos da psicanálise. Ele usa de outras disciplinas para conseguir compreender. Eu estava pensando tanto nisso, assim, ele quer dizer que a todo o tempo nós devemos ir além ao Pai, né, sem se desfazer dele. Então o Lacan está falando assim, olha, tem coisas contemporâneas. No contemporâneo dele, quem que é? Em 53 era Saussure. E ele vai embora com isso. A cada novidade da ciência, o Lacan se apropria para poder rever a psicanálise. Né? Vejam que nós estamos no meio da história. Eu brinquei aqui sobre a internet, sobre essa grande rede, né, que nós estamos aqui, mundial, com o efeito, e nós estamos fazendo análise, nós estamos discutindo, né, nós estamos fazendo seminários, falando de psicanálise. Eis-me aqui com a fala de uma coisa que o Freud não tinha acesso. Mas pode-se falar aqui. E isso é um limite para a psicanálise. O Lacan lembra assim, olha, o que sustenta a nossa relação, e é isso que ele está cobrando aí do retorno a Freud, ele fala assim, é a fala ter um ouvinte. Aí ele vai trazer a questão da intersubjetividade, que também é outra crítica, vamos falar, intersubjetividade e tal, é um diálogo, o Lacan está falando de dois sujeitos, o próprio Lacan depois vai falar um pouco disso, mas intersubjetividade a cada vez que existe a fala, então ele está separando fala e linguagem, ele fala assim, a fala é necessariamente dirigida a um outro, ela evoca um outro. E é isso o material de trabalho do analista, ouvir, né? Mas ele vai tentar ouvir o quê? Né? Que ele vai trazer a questão aí da fala plena, da fala, né, vazia, e também vão vir outras discussões. Ele está se sustentando aí, olha, em Hegel, ele está com Kojève aí atrás dele, ele está sustentando aí em Heidegger, né? Então o Lacan se apropria, ele tem um arsenal teórico muito bacana para poder dizer o que ele diz.
Então, quando ele critica, ele sabe do que está falando. Eu estava pensando hoje isso o tempo todo aqui. Falei, qual a minha grade teórica? Né? Quando a gente está falando de rede, réseau, né? A internet, né? O Lacan, quando ele fala em palavra plena, em palavra vazia, ele está lá em Heidegger falando de discurso e de fala gerente de rede, não sei se é assim que discurso é a gerente, depois tem a rede, que eles vão associar a fala plena e a fala vazia. E a gente vai ver que coisa mais fantástica, como é que o Lacan vai sustentando isso na prática dele, no ensino dele, né? Quando nós estamos falando aqui do ensino de Lacan, né? Que aí ele cria uma escola dele, né? A gente chama de Freud, viu, Cássio? Não é a primeira vez. Mas então, é um momento aí que é interessante. Vocês podem ver, eu peguei a epígrafe, né? Do Exergo, que está lá nos escritos da escola, que foi do Instituto Francês, né? Que foi fundado pelo Sacher, que fala assim: em particular, não convém esquecer que a separação entre ideologia, anatomia, fisiologia, psicologia, sociologia e clínica não existe na natureza, e que existe apenas uma disciplina, a neurologia, a qual a observação nos obriga a acrescentar o epíteto humana no que nos concerne. O Lacan cita isso, começa o texto, eu falo assim, olha que ponto chegamos. Os caras estão falando, fundando o Instituto de Psicanálise, colocando que a única disciplina que existe é a neurobiologia. Então, realmente, parece que estava havendo um equívoco. E veja bem, quando nós estamos discutindo aí da comunicação e tal, me lembrei também da coisa de hoje. São os norte-americanos, os estadunidenses, que o Lacan está localizando assim, olha, os estadunidenses, né? Naquela época, os analistas, os europeus que tinham migrado para os Estados Unidos, né? Os analistas, muitos deles aí, nós estamos aí no pós-guerra, né, gente? Então, lembrem-se de o que aconteceu com a psicanálise estadunidense. Né? É um subproduto. Qual que é o subproduto da psicanálise estadunidense? A TCC. O Lacan está denunciando isso aqui, em 53. Ele está falando assim, estão se distanciando tanto, porque não estão suportando o quê? Trabalhar com a fala. Porque eles não estão sabendo de onde se fala e o que se escuta. Então ele está chamando que é um amortecimento, porque havia nesse momento um amortecimento da escuta, dos efeitos terapêuticos da psicanálise. Olha que interessante. E que aí começam a analisar a questão da resistência. Não, isso é resistência. E começa a falar da análise das resistências, julgando, né, refletindo, eu adoro isso, né? Refletindo como um espelho a incapacidade de escutar, né? Porque aí o analista estava fazendo o quê? Os pós-freudianos, aqueles que estavam começando, se distanciando de Freud no sentido da doutrina, da base da psicanálise, né? Da descoberta freudiana. E o Lacan está querendo resgatar isso, e é claro que não está fazendo isso à toa, né? Ele tem um lugar de onde ele fala, como todos nós temos, e isso causa um reboliço, porque ele está pegando a prática, ele está olhando o que está acontecendo com a psicanálise. Ele falou, olha, a psicanálise está cedendo aquele lugar, porque ela está sendo aceita, que a psicanálise, lembrem-se, a psicanálise é novinha. Nessa época de Lacan, então, né, o Freud tinha sido quase escorraçado. O Freud, sim, né? O Freud ficou isolado, porque o Freud estava no campo o quê? Do discurso médico. E o discurso médico alemão, que ele ficou 10 anos, mas ele bancou a questão do inconsciente, da sexualidade, e o que o Lacan está falando assim, sumiu essas palavras, os pós-freudianos não falam mais nisso, né? Inconsciente e sexualidade, nós fomos aceitos, né? Isso aí, os analistas não são mais subversivos e perigosos, mas aí passou de fazer a escuta analítica, né? O tratamento analítico parou de dar resultados.
Mas por quê? Porque parou-se de escutar. É isso que o Lacan está falando. E escutar o quê? O Lacan ainda chama atenção sobre a questão do silêncio, né? Que é uma das coisas que se fala muito, né? O silêncio, às vezes, é ensurdecedor. E ele fala que o analista tinha perdido essa condição de escutar. E aí é muito legal, que se eu retomar aqui, que senão eu vou embora aqui, nós ficamos a noite toda, é só o Matheus que fala assim, bichão, você falou 2 horas, e o Cássio também está bravo comigo. Eu vou falar hoje 1 hora, estou marcando aqui, viu, Cássio? Mas, quando eu falei do Lacan se sustentar, e olha que bacana, gente, isso é uma aula para nós, e um exemplo. Eu lembro uma vez eu estava dando aula e um aluno, eu falei alguma coisa, eu fiz um ditado, já sei, eu tomei a questão, eu sempre falava dos meninos assim, procure Jesus enquanto pode encontrar, né? Citava Apocalipse. No final, só vai haver choro e ranger de dentes. E aí falava, professor, o senhor lê a Bíblia, mas o Freud era ateu, falou assim, mas nós temos que saber de tudo, como é que nós vamos atender uma civilização, né? Vamos atender uma cultura que 90% das pessoas são Ô, Ricardo. cristãs. Ricardo. O Freud era um ateu, mas não deixou de ser judeu. Claro, obrigado, Cássio. Né? Então, nós temos que. A judeidade de Freud é bacana a gente ver aqui, né? Quem não se atentar a isso, né, está aí. O judeu sem Deus, né? Ele falou, né? Um judeu sem Deus. Verdade, bem lembrado, cara. Mas então, o que eu estou falando isso? Do que a gente tem que estar se apropriando em termos da nossa cultura. Né? O Lacan isola lá, quando ele fala assim, eu vou falar da fala. E aí ele fala assim, que ele se dirige ali, né, a capital universal, que é Roma. Ele foi muito antes de mim, Rogério, né, em suas noites áticas, se referindo ao Bom Vaticano, mesmo que a minha fala não seja apenas um vagire, olha que bacana, né? Um vagido, uns balbucios da fala, né? Quando se aproximam, porque depois o Lacan vai cutucar lá e vai falar assim, essa coisa do pré-verbal, né? Esses canalistas, as canalistas mulheres com a sua maternagem, que querem localizar ali alguma comunicação pré-verbal, e aí o pior é que é uma sanção simbólica, olha bem, uma sanção simbólica de quem? Da IPA. Sanção sobre o quê? Sobre o que o Lacan fala assim, eles estão fazendo interpretações. E aí vejam que faltava uma leitura a Freud, no retorno, não é uma leitura de Freud, uma retorno a Freud. O Freud vai falar isso em Construções em Análise, quando ele fala assim, olha, quando a gente está ouvindo alguém, e olha como é que o Lacan realmente está retomando o Freud, mas eu, na minha opinião, indo além dele, claro, né? É sempre assim. Que o Freud vai falar assim, o Freud compara a interpretação com uma construção, como é que é a construção da maré? Ele vai falar assim, o Freud gostava muito dessa coisa da arqueologia, ele usava alguns exemplos, que talvez tenham nos feito pensar no analista enquanto um escavador e no inconsciente como algo que estivesse muito enterrado, né, submerso. Não, tem que ser escavado, né, submerso também, talvez, né, como os escafandristas do Chico mergulhando lá na casa, quando o rio se torna uma cidade submersa no mar. O Freud fala assim, olha, a gente não vai recuperar totalmente, né? Não é que a gente vai pegar tudo que está no inconsciente, que aconteceu lá atrás. Não é disso que se trata. Aí ele fala, pensem, por exemplo, num arqueologista que pega pedaços de um vaso e vai reconstruindo. Mesmo que ele não ache todos os cacos, eu posso supor, eu posso inferir que naquele pedacinho onde se encaixa, onde falta o encaixe,
Ele falou assim, olha, tinha uma risca no vaso que vinha contornando. Então esse pedaço aqui deve ter também uma risca. Mas pode ser que naquele exato pedaço tivesse um florão, né? Aí nós podemos ver aqui outra provocação do Lacan, quando ele fala assim, os álgores, né, os álgores da psicanálise, né, os analistas que fazem essas interpretações, como se fossem adivinhos, né? Ele está falando da questão de se fazer uma interpretação analítica fantasiosa. Quem diz, lembra, voltem outra vez em Freud, interpretação dos sonhos, o que o Freud percebe de diferente? Não somos nós quem interpretamos, é o sujeito que está ali trazendo, mesmo que opaca, a interpretação na sua fala, que ele talvez não esteja escutando. Por isso nós estamos ali como testemunhas. Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo, sim. Bem? Porque esse lugar do silêncio, às vezes, e foi o que aconteceu, e que o Lacan está chamando a atenção, é que não é um silêncio qualquer, né? Voltando ao latim, ao silence, né? Que é um silêncio ali que é ativo. Né? É um silêncio quando a gente veja que nós não escutamos no dia a dia, por isso a fala plena e a fala vazia. E aí eu vi até um autor falando, olha, o Lacan depois abandonou, e em 76 ou 77, o Lacan, no último seminário, ele retoma falando isso de significação e alguma coisa de sentido, formação de sentido. Então sempre fica essa separação, que inclusive nós podemos pensar, voltando a Freud, que quando Freud fala em pensamento inconsciente, como se fosse alguma coisa ao contrário, ele depois conserta lá e fala assim, com perdão da palavra, nos limites, não ao contrário do pensamento inconsciente. É a censura, né, gente, que tem. Mas os pensamentos, não tem ali dois sujeitos, assim, como pilotando duas carruagens, não, é uma carruagem só, né? Que nós vamos... essa articulação, porque o que nós ouvimos quando nós estamos, né, quando o outro está falando? Essa fala do dia a dia. E nessa fala alguma coisa escapa na fala. E é nesse ponto que o analista pode intervir. Mas intervir no sentido só de provocar, de produzir um equívoco. E não tomar aquele aqui e agora e fazer, né, construir uma interpretação fantasiosa, mas fantasiosa da fantasia do analista, imaginário. É isso que você está falando, nós estamos aqui mergulhados no imaginário. Vocês podem ver o tempo todo que nesse momento do ensino ele está querendo chamar a atenção para o simbólico, para o campo do simbólico, e nós já vamos pensar, né, nessas 3 dimensões, nós já falamos aqui, e eu sei que vocês já falaram um monte de vezes, mas aí ele está vendo assim, ele está falando, olha, o fundamento da psicanálise, o fundamento da nossa doutrina, né, da nossa disciplina, é a linguagem. Né? Por isso que ele vai falar assim, como neurobiologia, né, aí ele fala assim, nós precisamos, ele começa a discutir a formação do analista. Como eu disse, se o Freud quis fazer as regras da doutrina dele para não escapar, porque teria que ser uma experiência integral, ou seja, né, eu faço a minha análise pessoal, né, eu passo pela experiência, depois o Lacan vai formalizar na escola, né, da formação do analista, ter o tripé da análise, né, de controle, da análise didática, da análise pessoal e do estudo teórico. Não é? Porque ele está falando assim, olha, os caras ficaram... os pós-freudianos estão confundindo
a rigidez que o Freud colocou no modelo dele, e aí, é claro, depois nós vamos discutir mil coisas aí do que Freud tem a ver com isso, que às vezes a gente fica, né? Tocar no pai não é fácil. Só que eu falo assim, olha, criou-se um formalismo enganador. Aí eu adorei o tempo, ele fala assim, fez do reino dos doutos, ou seja, os analistas de datas, que eram os únicos que formavam, né? Agora foi ele que caiu, gente. Vamos ver o que, é que vai dar aqui. Espera uns minutinhos aí. Que a rede tem dessas coisas. Vamos ver se ele se manifesta. Vou perguntar ele aqui no WhatsApp. O Ricardo está num sítio, né? Aí tem esse agravante, além da rede, né? Costuma ser nesses lugares assim, é um pouco mais complicado, né? Ei, Cássio. Oi. Voltei? Voltou. Voltou. Você está sem áudio, Ricardo. Seu áudio. Ah, achei aqui. Deu um pau aqui, sumiu tudo. Falei, opa, fui falar falar do pai, né? Você tá vendo, Cássio? Já finalizou aqui, pagando tudo. Foi assim que Lacan foi excomungado. Viu? Já falou do Freud aí, né? Freud foi ateu, né? Não sei o quê. Aí, ó, o raio aí, ó. Olha que você está indo para o mesmo caminho que eu, ou eu estou no mesmo caminho que você, eu não sei quem está aí. Como diz alguém aqui, só o Bozo que não cai. Só o Bozo que não cai. Tá aí. Mas ele não fala do pai, José, por isso ele não fala do pai. A Josi é seguidora nossa aí também, ó. Tá vendo? Você fica esperta, Josi. Mas vamos lá. Então, voltando, né, gente? Brincadeiras à parte, na questão do formalismo enganador, que estão chamando a atenção, aí ele fala que os analistas que estão sendo formados vão ser formados, tem o princípio, né, desse reino dos doutos, ele fala assim, é de uma prudência douta. O que ele está dizendo? Quem escapava? Por que ele está criticando? Porque eles começaram a dizer do próprio Lacan, mas o Lacan não estava ali não estava se formando, ele já era um membro da IPA, já estava como presidente da Sociedade Francesa, né? Da Sociedade Psicanalítica de Paris, mas ele estava criticando também a formação de que se exigia, né? Qualquer um que saísse, ele falava assim, nós precisamos, não que você esteja pregando a discórdia, mas nós podemos punir aqueles que vêm com alguma ideia nova. Né? Só que, como disse o Cássio há alguns minutos, nós não podemos sair, apesar de falar besteiras, né? Algumas coisas a gente tem que estar prestando atenção, saber de onde está dizendo, né? Eu estou aqui escorado do meu amigo Lacan, estou aqui escorado do meu avô Freud, estou indo aqui, né? Pensando aqui para poder falar um pouco e não falar muitas besteiras, mas ainda assim sai. O Cássio, eu vou assumir, Cássio, eu vou te chamar de Freud, pronto, porque aí eu pelo menos paro de gaguejar. Mas apesar dessa coisa do valor científico, né, que o Lacan reconhece, fala assim, nós devemos a experiência aos conceitos que foram forjados na clínica. Veja bem, quando o Lacan está falando desse retorno a Freud, ele está dizendo que foi ali, o Freud nesse sentido, quando ele fala assim, são conceitos teóricos, então nós devemos a cientificidade da psicanálise os conceitos teóricos de Freud forjados da experiência clínica. Se vocês pegarem, o Freud está ali experimentando, e o que dá errado, ele está o quê? Revendo e teorizando. Lembro do meu amigo Sérgio Garcia, ela fala assim, você faz, Ricardo, se der certo, teoriza.
Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Essa experiência clínica do Freud, se vocês pegarem as grandes análises do Freud, as psicoanálises do Freud que ele publicou, né, os casos e tal, elas fracassam. Mas dali ele tira o quê? É dali que ele extrai e distrai, por isso que é forjado, né? Os conceitos teóricos são forjados na experiência clínica. Então, não são fracassos, mas no sentido de que ele tira dali o ensinamento, mas ele sustenta o princípio dele. Qual é o princípio dele? Olha, o inconsciente, ele nunca abriu mão, e o sexual, ele nunca abriu mão. Tanto que quando eles ficam incomodados com ele sobre a sexualidade, ele fala assim, aqueles que estão incomodados, eu estou indo em Freud, para dizer que o Lacan estava bem calçado, e tem gente que fala assim, o Lacan também estava falando, mas não era nada disso, ele estava... Não, ele pode até ir aos poucos, ir trazendo novidades, como eu disse, né? Ele fala isso claramente. Através de quê? Das outras disciplinas contemporâneas, a psicanálise não é a única disciplina, tem outras ciências. Embora, eu estava vendo uma entrevista do Alain Badiou, ele fala assim, mas o Lacan era um cara que não se preocupava muito com, com grupos, porque ele falava acabam trazendo do mesmo lugar, né? Então, o Cássio Soma, eu fico perdido aqui, eu estava vendo... Já caí aqui. Bom, mas... Então, vamos seguindo aqui, eu acho que eles estão me ouvindo. Estou vendo todo mundo aqui. O Cássio voltou a imagem dele. É porque eu sei que eu vejo balançar o roxinho aqui, Cássio. Só tem fotinha. Então você que está se colocando e botando a cara na tapa. Mas tá beleza. Exatamente. Eu estou vigiando o tempo aqui. Bom, então esses conceitos do Freud que foram... Então o Freud era um analista, ele praticava o método, aliás, ele é criador do método, mas vocês veem que ele vai retificando o tempo todo na clínica, e o que o Lacan estava verificando era que estava havendo um desfalecimento da clínica psicanalítica. Né? E aí ele vai ver o que está acontecendo. E ele fala assim, porque nós não estamos escutando o que o outro diz. E aí ele volta lá no pai para dizer assim, olha como é que começou. Foi a luta com a Ana Ola, a histérica, que falou, né, o nome, né, da cura a cura pela palavra, a cura pela fala, foi dada por ela. Parece que eu estou limpando as chaminés, né? Eu não sou tão antigo assim, né? Só li, né? Os limpadores de chaminés, Paris, o meu amigo Freud. O meu amigo Freud aqui, Cássio. O Cássio já ficou na Europa um tempo, então talvez tenha visto os limpadores de chaminés, né? Que era uma profissão, deve haver ainda, né? Que as pessoas, então, o cara ia lá limpar a chaminé, porque as casas no inverno, né, usava-se lareira e tal, então a chaminé iam entupindo a chaminé, então a casa enchia-se de fumaça. Aí ia lá, o limpador de chaminé desentupia, limpava toda a fuligem, e aí a casa ficava arejada, porque o ar renovava, porque saía toda aquela fumaça acumulada. Essa foi a expressão que a histérica virou e disse, né, a nossa famosa Ana Ola, disse, não sei se para Breuer ou Freud, né, que ela se sentia quando ela falava, não, isso já foi não sei se, agora eu não vou arriscar, mas que quando ela falava era como se estivesse limpando as chaminés, era como se estivesse indo à sua casa o limpador de chaminés. Ou seja, é necessário que se escute, não é? Então, essa ideia, que quando o Lacan fala assim, porque o sujeito, quando vai para ali, fala assim, nós temos, deixa eu pegar aqui para retomar, senão que eu estou vendo que o meu tempo está acabando, estou vigiando aqui, mas essa questão da importância do silêncio, se a gente está angustiado muito em ficar calado, a gente tem que se perguntar por quê, né? O nosso trabalho é escutar. Né? Quem quiser
conselhos, vai ter que ir a outro lugar. Não vai buscar uma análise. Ou se buscar, vai se decepcionar no sentido de orientação. E o Lacan fala assim, olha, a nossa clínica está cedendo. Aí ele volta lá aos Estados Unidos e fala assim, o mercantilismo dos americanos está se tornando uma clínica adaptativa. E é o que nós vemos. Algum problema na clínica adaptativa? Eu acho que para nós que estamos aqui, sim. Mas muitos desejam, sim, que os sujeitos sejam calados, que eles são inadequados, que eles precisam se adequar, se adaptar. Então, existe para isso uma clínica adaptativa, mas não com. A psicanálise não deve ter esse nome. Então, vejam que coisa interessante. O Lacan usa esse termo aqui, a clínica, a psicanálise, ele fala assim, existe um behaviorismo americano, que eu já ouvi assim, para a psicologia, para o comportamento, o Skinner foi fantástico, por que não? Só que assim, daí a tomar as bases do Skinner para a prática da psicanálise, é isso que o Lacan está falando, olha, vai dar uma outra coisa. Isso não vai ter mais, talvez fique só o nome. Percebem? Dessa fala, ele fala assim, então nós temos que pensar que tem a questão do Freud, que estava lá, tem os conceitos teóricos que Freud forjou na prática, na experiência, atendendo, nos anos todos de observação dele, de clínica dele. Bom, mas aí o que acontece? Ele toca assim, mas o Freud estava ali tentando transmitir a psicanálise, ele queria que a psicanálise fosse aceita no mundo, como um discurso. Aí ele se utiliza, o Lacan fala assim, talvez nós tenhamos a questão da ambiguidade da língua vulgar. E por que isso, hein, gente? Olha que engraçado. O Freud, que ganhou o prêmio dele que ele teve, foi de literatura, né? O prêmio Goethe, de literatura. Ou seja, o Freud usava uma linguagem, escrevia bem e usava uma linguagem coloquial. O Lacan está falando de língua vulgar aqui. Talvez, ele fala assim, causou alguma ambiguidade, que o Freud, tentando transmitir aquilo que ele tinha descoberto, ele era o pai da criança, ele queria apresentar para o mundo, né? Aí ele vai falar assim, então, isso aí, vocês veem que produz efeitos, né? As pessoas vão falar que a fala do Lacan é barroca, que o Lacan fala para não ser entendido. Talvez um contraponto pela fala do Freud, que causou ambiguidade de tanta simplicidade. Nós temos que ter cuidado, às vezes, né? Você lembra lá, Cássio, da comparação do Lula e do Fernando Henrique? Mas eu não vou entrar muito nisso, depois nós falamos. A questão da linguagem, por que ele está falando? E aí ele aproveita e fala, olha bem, nós estamos o tempo todo falando aqui de como é que a fala produz efeitos, como é que as ambiguidades, né? Uma fala, aí alguém escreve o que você está falando, ele cita um artigo que ele leu, de uma resenha, que alguém resenhou Freud. A partir de alguma coisa que a Marie Bonaparte estava falando. E que a Marie Bonaparte, olha bem, estava falando de X e o cara chegou que as funções freudianas poderiam ser reduzidas ao arco reflexo lá do behaviorismo. Vejam aonde que as coisas vão parar. Né? Por isso que volto a Freud. Né? Hoje eu estou aqui falando do retorno a Freud. Quando falou dos conceitos do inconsciente e da sexualidade, que o Freud falou assim, vocês podem até falar de erótico no lugar de eros ao invés de sexual. Ele falou, mas eu vou continuar falando de sexual. Pois é assim que começa. Começamos por ceder em pequenas coisas. Olha que incrível, gente. Eu fico abismado. Eu gosto da palavra que o Lacan usa em relação a Freud, quando está escutando, né? Quando escuta, ele fala assim, Freud ficou siderado.
Siderado quando ele calou a boca e deixou, né, a histeria, a histérica, o sujeito histérico falar, e aí aquele sujeito começou a tomar outra forma. Né? Teve ali realmente uma mudança de posição, né? Uma retificação subjetiva. Eu gosto do termo, ficou siderado, ou seja, ele escutou o que estava acontecendo, alguma coisa ali, e o que estava acontecendo era em função dele calar a sua boca e ouvir. Né? Então, era isso que ele estava vendo, e aí ele vai falar da antropologia, da época, da filosofia e tal, para pensar o quê? Porque ele está tomando a questão da linguagem e da, né, antropologia ali do Lévi-Strauss, né? Está tomando a questão de Saussure com o estruturalismo, mas como eu disse para vocês, para servir para ele de apoio, né, sustentação teórica para caminhar com o que ele estava percebendo na clínica. Né? Então, ele fala assim, porque senão nós corremos, olha que esse aqui é do texto, tá, de função a campo, risco da obliteração do sentido de uma ação que só extrai seus efeitos do sentido. Obliterar, troço difícil, né? Mas é risco de desaparecer, porque se o que produz efeito numa análise é o silêncio do analista, o silêncio, né, a escuta. Né? Quando eu falo o silêncio, o outro que fala, acho que eu pulei essa parte quando eu falei de subjetividade, para lembrar que não quer dizer que os dois sujeitos estejam ali no blá, blá, blá da fala vazia. Foi isso mesmo, né, que eu falei de Heidegger, que ele fala assim, existe um discurso, que é algo, né, que é o gerede, que ele vai falar assim, o discurso e a fala, que é essa coisa do dia a dia. Então, o Heidegger não está falando de uma coisa, inclusive, pejorativa. O Lacan vai trazer fala vazia e fala plena, né, que está tirando aí, né, de Heidegger, para dizer de esse lugar que eu estou escutando, né, eu estou ali, tem alguém que, quando fala para mim, me demanda algo. Né? Escutar, né? A fala do nosso paciente, né? Do nosso analisante, não é para ser respondida, é para ser escutada. Né? Às vezes, a nossa resposta é o silêncio. Né? Às vezes, em ato ali, nós interrompemos para produzir o quê? Provocar um equívoco. Porque ele vai falar, né? Ele traz a frase bacana, né? Do muro da linguagem, né? Ele fala, olha que curioso, nós falamos que nós trabalhamos, né, para desalienar o sujeito a partir da fala, escutar a fala. Mas, ao mesmo tempo, o que aliena o sujeito é o muro da linguagem, né? A questão da censura, é a questão do inconsciente, todo o conceito aí. Mas ele vai falar assim, sempre a linguagem é sempre equivocada. Eu ia fazer um negócio mais chique, sabe, o meu amigo Cássio? Por isso que a gente faz poesia, né? Cássio, que também é poeta, né? É graças ao equívoco. Aí eu lembrei-me ontem de você. Quando eu falei, lembrei por um Fernando Pessoa, quando ele fala que o poeta é um fingidor, né? E no final finge que é dor a dor que devera sente. Então, se a linguagem, se houvesse uma comunicação sem ruídos, nós não teríamos uma linguagem equivocada, nós não teríamos a psicanálise, nós não teríamos poesia, né? E talvez nós não teríamos também um sujeito, que é isso que o Lacan está falando, nós seríamos pura objetividade, não é isso? Porque quando eu começo, que ele fala assim, olha, quando eu pego e estou reduzindo a doutrina, e as técnicas são reduzidas a receitas, olha bem, é isso que o Lacan está chamando a formação dos analistas naquele momento. Depois de 56 ele vai repetir isso, a situação da psicanálise, né? Ele fala assim, então, o que você vai fazendo? O que eu estou fazendo quando eu crio uma receita da técnica?
a tal da psicanálise standardizada, padrão, que vai ter um problema aí. Né? Então, quando eu quero receita, eu posso até fazer isso. Mas é uma escolha do sujeito. Aí nós não vamos ter mais humanos, nós vamos ter autômatos, né? Sujeitos programados, né? Adaptados às regras, adaptados ao discurso do outro, adaptados, né? ao discurso dominante. E aí o Lacan vai falar assim, tem valor o que o sujeito fala, e não só isso. Tem todo um valor também. Aí vem, né? O estruturalismo, mas aí o Lacan vai falar isso. Tá. Ele falou, mas tem historicidade também. Tem importância da anamnese. Eu estou escutando o que esse sujeito está falando, então, com o tempo, eu vou, né? A gente está ali retomando. Não é assim? Ele fala assim, quando começa só a questão da receita, das resistências do sujeito, analisar as resistências, e é o aqui e agora, né, que vai acontecendo na clínica. E ele vai dizer assim, o ser do analista está sendo importante ali. O analista passa a ser um modelo. Né? Então, os analistas se formavam, eu perdi a palavra aqui, que eu tô com a palavra exibição, porque eu estou pensando assim, os analistas eram os pavões, os exibicionistas, mas é porque eu estou pensando na coisa de falar, de que ele servia de modelo para o sujeito, um modelo de conduta, por isso o ser do analista, né? Como você deve se portar? Então, era o contrário, era o que eu estava produzindo, com o nome de psicanálise. Então, não era brincadeira o que estava acontecendo, né? O que estava acontecendo com o método analítico. Por isso esse retorno a Freud. Aí fala assim, nada há de criado que não apareça na urgência, e nada na urgência que não gere sua superação na fala. Olha que fantástico. Né? Nada na urgência, ele está se defendendo ali de quê? Da crítica que estavam fazendo das sessões curtas. Aí ele falou assim, por que essa coisa externa? De onde vocês tiraram que tem que ter uma sessão de 50 minutos? Não, às vezes o corte que eu faço ali, eu provoco no sujeito, era naquele momento. Mas para isso aí não é um chute, né, gente? Não é um chutômetro. É um cálculo feito aonde? Na escuta desse outro. Né? Na escuta distraída do analista. Distraída de quê? Né? De que nós temos que nos distrair para ver ali onde surge aquele tropeço, ali onde está o que o sujeito está falando sem perceber, né? O que está opaco. Para a gente devolver para esse sujeito, mas para devolver para ele ver se reconhece como seu. Não para que eu faça uma construção para ele e tome a fala para mim, fala, olha, o que você disse é por causa disso, daquilo outro, né? Porque você, o complexo de Édipo, o seu menino, então se apaixonou, né? Você tem raiva da sua mãe, você é apaixonada com seu pai. Não é isso. Né? Não é isso. É devolver. Eu gosto muito de uma coisa do Bruce Fink, né, que é um estadunidense que tomou, né, a psicanálise lacaniana, né, ele abraçou a psicanálise lacaniana, e ele fala do sujeito do inconsciente, ele fala assim, o sujeito inconsciente não é um sujeito ôntico, é um sujeito ético. Aí ele diz assim, por quê? Porque quando o analista, quando nós estamos escutando, né, nós estamos escutando, e o sujeito diz algo que a gente, marca. O sujeito pode dizer, não, eu falei isso aí porque eu me confundi. Né? Ou seja, surgiu algo ali, mas ele resolveu dizer que não quer se responsabilizar pelo que ele disse. Não quer se responsabilizar pelo que saiu pela boca dele. Aí está vendo que é uma posição ética. Então, o sujeito do inconsciente, né? Eu posso dizer, nossa, é mesmo, hein? Eu falo que eu sou um cara tão bacana, mas no final eu faço isso e isso que não é tão bacana assim.
Então, aí eu pude mudar a partir da minha fala. Mas não foi porque o meu analista falou assim, olha, eu estou percebendo que não sei o quê, então agora, quem sabe se você fazer não sei o quê, papapá, papapá, não é? É desse lugar. Se nós temos que ser mestre, aí o Lacan vai falar assim, da teoria da linguagem, né? O que nós temos que ser mestres aí na condição de escutar, né? Ver o que está aí aparecendo, né? O que acontece com a língua, né? Com o discurso, com a linguagem, mas não ser... Nós conduzimos a análise no sentido de interromper, assim, no sentido de não deixar confundir quando o analisante fala assim, então eu posso falar o que eu quiser? Não, longe disso, você deve falar tudo que lhe vier à mente, mesmo se você não quiser por algum motivo. Né? Para funcionar é assim. Está vendo que essa maestria é nossa. Para depois o quê? Nos colocarmos, né, fazer semblante, ficar no lugar de objeto para esse sujeito falar, e a gente suportar essa fala em silêncio. Não é fácil. Por isso que é diferente da fala do dia a dia. Né? Quando a gente bate papo, né, que tem um monte de surdos. Menina, eu briguei com a minha namorada. Nossa, eu preciso de ver o meu namorado. Você está achando que seu namorado é chato? Você não acaba, você não consegue falar mais de 5 minutos antes que o outro te interrompa para falar dele mesmo. Ele quer ser escutado. O Mustafa Safwan fala no livro dele. Eu fui numa supervisão com o Dr. Lacan, que ele me diz isso, que eu falei com o Dr. Lacan. Eu tenho um sujeito que vem 2 vezes por semana no meu consultório, me paga bem, e eu não falo absolutamente nada. E ele vem religiosamente. E eu não consigo entender que o Lacan respondeu para ele paga pelo seu silêncio. O Safwan falou assim, a minha clínica nunca mais foi a mesma. Né? Abriu-se algo ali, que é algo que a gente tem que pensar no poder da palavra. O Freud fala disso, o Lacan, no poder da palavra, mas quando ela é escancarada, às vezes, do sujeito, quando o sujeito consegue escutar, quando eu devolvo para ele alguma coisa que está ali, não a minha palavra. Né? Bom, mas eu estou falando demais da clínica e tal, e vamos lá. Já tem também 1 hora, né, cara? Você que manda. Para vocês entrarem. Não, pode mais um pouquinho. Pode mais um pouco, Ricardo. Mais uns 10 minutos, você acha que dá? Dá. Eu estou só passeando aqui com vocês. Vocês estão querendo me deixar falar. Continua com o passeio aí. Deu uma de peripatético aí e vai andando. Pois é. E como eu estava dizendo, de que para a gente poder falar das coisas, né, se colocar numa posição de mudança, de provocar mudança, é bom que a gente esteja bem colocado, bem calçado, porque uma coisa é estar aqui no grupo de psicanalistas, né, de simpatizantes do Lacan, falando, né, todo mundo vai adorar. Mas será que se a gente colocasse alguém da TCC que fosse rigoroso, estudioso, eu teria uma fala tão tranquila, eu não seria questionado, né? Então, nós temos que estar, teoricamente, também bem sustentados. Temos que estar, né, na nossa análise, tem 100 dias, devemos já ter terminado, para a gente poder estar aí também, ter sentido, experimentado isso que a gente fala, né, da eficácia da fala e da escuta. E aí fiquei pensando, peguei umas coisas que eu fiquei passeando, né, fui inventar de entrar lá no Função e Campo, e aí já vi o Cássio falando no começo que muitas coisas vão ser ditas ainda para frente, porque eu sempre tenho a sensação de que eu tenho que falar tudo aqui em 1 hora, né? Aí eu fico doido. E quando fala assim, o Lacan provoca, que ele fala assim, determinaremos isso enquanto ele cita um físico, quando ele fala assim, determinaremos isso enquanto ainda estamos no afélio de nossa matéria. Pois quando chegarmos ao perifério, o calor será capaz de nos fazer esquecer. É uma coisa fantástica, né? E aí eu fui deslizando, como eu falei que eu estou aí às voltas com poesia, mandei até para o meu amigo Matheus, depois eu vou mandar para vocês todos aí, né?
que eu sei do Mineiro aí. E encontrei uma série de quadros que chamam As Quatro Estações, que foram pintadas por Poussin, por Cardeal Richelieu. Vocês lembram desse cardeal famosaço lá, né? E As Quatro Estações. Aí me fez lembrar, o Lacan fala dessa coisa da circulação, né, do afélio, periélio, né, no momento que está mais... E eu lembrei das estações do ano, olha. E aí eu me permiti deslizar, depois eu vou mandar esses quadros. Acho que um deles já daria para a gente fazer uma discussão fantástica aqui, né? Mas para pensar o que nós estamos falando do poder que foi a descoberta de Freud, aí o Lacan está retomando, né, essa coisa toda, por isso que eu já falei da questão do Freud ficar siderado, né? Esse termo Lacan usa no Seminário 11. Mas vejam que o Lacan está aqui, era no primeiro seminário, mas ele já sacou o que aconteceu, né? Que ele vai falar assim, do poder da fala. E ele fala assim, a descoberta prometeica de Freud. O que é isso? Aí eu estou fazendo isso até, gente, porque eu acho que o negócio aqui está descarregando. Por que eu estou, às vezes, voltando no texto, né? Voltando aqui à escrita? Para a gente pensar do que ter um certo rigor, quando fala assim, o que é uma descoberta prometeica? Interessante. Pronto. O que é uma essa descoberta prometeica? Né? Vocês estão me ouvindo? Então, é porque parece que acabou a bateria aqui do meu fone. O poder da fala, aí ele fala dessa descoberta prometeica, e eu lembrei de uma discussão que o Agamben começa, André Guerra escreve um artigo muito bacana, que fala da profanação, que o Freud profanou a linguagem. Olha que bacana, né, a ideia de tal efeito, né, o estrondo que causou a psicanálise quando o Freud começa a falar. Por isso que teve aquela reação de deixá-lo, que o poder da palavra, o que traz? Isso apavorou todo mundo, ele denunciou os caras. Né? Você imagina ele falando lá para os médicos alemães, todo mundo já viu o filme lá roteiro do Sartre, né? Sei lá, o Freud, a Lei da Alma, daqueles doutores, dos médicos, todos aqueles homens barbados da época vitoriana, e o Freud falando do Édipo, falando de mil coisas. Porque ele conseguiu ali, quando fala assim, como Prometeu, que pegou lá o fogo, né? E lembra, o que é profanar alguma coisa? Profanar é pegar algo lá do sagrado e trazer para o uso dos homens. Então, o Prometeu roubou o fogo e trouxe para a humanidade. Os deuses ficaram tão zangados que colocaram ele lá, todos acorrentados, né, pela eternidade. E aí, o Agamben fala assim, o Freud profanou a linguagem, mostrou que a linguagem tinha alguma coisa ali, olha, que tinha uma outra coisa para além. Aí ele fala assim, e aí o Lacan vem e profana a igreja da IPA, né, porque a IPA estava fechando outra vez aquilo que o Freud começou a abrir. Então, essa profanação da linguagem não é feita sem resistência. É aí que o Lacan está falando, tem uma resistência, mas a resistência está do lado dos analistas. O efeito não é porque as pessoas pararam de falar, ou porque a sexualidade está se falando mais, tem aula de educação. Gente, nada mesmo, né, ineducável do que o sexual. E aí sim, se nós estamos dizendo que nós não vamos abrir mão das palavras, de se usar bem as palavras, aí o Freud fala, não confundam sexualidade com genitalidade. Sexual é diferente do genital, né? Então, mas por que isso? Então, quando a gente trava algumas coisas, fecha alguma coisa, o outro reage, né? Aparecem resistências. Como o contrário também, quando a gente está havendo comemoração demais em torno de algo, suspeitemos,
Quando algo anda bem demais, todo mundo, a ideia é muito bem aceita, tem alguma coisa por aí. É isso que é investigativo, tá vendo? Né? Tem algo de investigativo aí. Né? Quando essa resistência que pode partir dos analistas, aí nós estamos falando, o Lacan está falando bem nesse momento. Mas o tempo todo nós temos que pensar isso. Né? O que nós não estamos escutando? Né? Porque tem um outro falando ali. E tudo que ele fala serve para nós. Né? Como material do tratamento, ou da condução, ou da experiência, o nome que a gente quiser dar. Né? A experiência analítica. Bom, aí o Lacan vai falar dos problemas que ele vai enumerar da época, né? Essas fantasias que eu já falei, as noções das relações libidinais do objeto, que é essa coisa que ele está chamando para retomar, né? Que é exatamente aquilo também que eu já falei, das questões pré-verbais, da linguagem pré-verbal, que também nós estamos dentro do imaginário, tá vendo? Que é um retorno ao eixo da simbolização. É o Lacan mostrar, até nesse momento aí, o Lacan falando da importância do simbólico. E aí, só para eu terminar aqui, para a gente ficar atento, o termo simbólico, quando o Lacan o utiliza, aliás, qualquer conceito que o Lacan, aí da última vez que eu falei aqui com vocês, né, falei com o Nel, né, teve a questão do nó, do quarto nó. Aí eu fiquei pensando, o Lacan faz uso de várias coisas, né? Então, quando nós falamos de alguma coisa de amarrar, né, o nó do imaginário, do simbólico e do real, o quarto nó, e aí ele ficou, mas é na psicose, ou na neurose, papapá. É porque o Lacan está usando algo para tentar demonstrar aquilo que a gente, né, os limites da palavra, que nós estamos aqui falando, mas nós temos limites da fala. Aí então assim, o nó, tá vendo? Amarra tudo aqui. Qual que é o quarto nó? Normalmente é o Édipo. É o nome do pai. Quando isso não funciona, eu falo assim, pode ter um outro nó. Que nós falamos aqui, né? Nós chegamos no Joyce lá, falando, né? Da arte. Então, nesse momento aqui, quando nós estamos falando, o que nos aparece aqui? O que nós estamos tentando amarrar nesse momento? Eu acho que nós temos que discutir até, porque nós, no momento contemporâneo, né, o que nós temos que pensar? Por exemplo, nós temos esse encontro nosso, nós temos o campo, essa rede, nós estamos aqui o online, né, o virtual, que o meu amigo Cassio sempre fala comigo, já há uns 10 anos que o Cássio fala, nada mais real do que o virtual. Um pouquinho, né, Cássio? E eis-nos aqui. Bem, eu acho que hoje eu consegui me conter, tá vendo? Me limitei a 1 hora para a gente passar para o nosso segundo tempo da conversa. Vamos lá, Cássio. E